Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Salve Maria Imaculada. Hoje estarei em Posse, Goiás, às 19 horas, para a celebração na Festa do Divino. E amanhã, dia de Pentecostes, às 10 horas da manhã, aqui na Catedral de Formosa, encerramento da Folia da Roça com missa campal. E às 18 horas, 6 da tarde, encerramento da Festa do Divino da cidade, com a Santa Missa também campal, em frente à Catedral, como ocorre todos os anos. Meu querido ouvinte, que maravilha! Neste sábado, nós vamos meditar sobre o temor de Deus e o último diálogo do ressuscitado. O Evangelho deste sábado, João 21, 20 a 25. Neste sábado, véspera da grande solenidade de Pentecostes, a Igreja nos convida à contemplação. Uma contemplação serena da Palavra de Deus, enquanto nosso coração se prepara para receber os dons do Espírito Santo. Hoje meditaremos sobre o dom do temor de Deus. Dom que não nos afasta de Deus, mas pelo contrário, nos aproxima dele com reverência, humildade e amor profundo. No Santo Evangelho de hoje, a Igreja nos apresenta o encerramento simbólico deste Evangelho, capítulo 21, último capítulo. É um texto de despedida, mas ao mesmo tempo um convite à confiança e ao mistério. Pedro vê João, o discípulo amado, e pergunta a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus lhe responde: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Aqui está a essência do temor de Deus: obedecer, seguir, sem exigir explicações, sem comparar-se com os outros, sem buscar respostas humanas para desígnios divinos. O temor santo nasce do reconhecimento de que Deus é Deus e eu sou criatura, que os seus caminhos são insondáveis e a nossa tarefa é segui-lo com confiança. Não entender tudo, isso seria impossível. Nós não damos conta, nós não temos um substrato de conhecimento suficiente para compreender tudo de Deus. Nós vamos às apalpadelas, até quando o Senhor nos chamar definitivamente para Ele, aí sim nós vamos compreender tudo. São Gregório de Nisa, padre da Igreja, dizia: o verdadeiro temor de Deus é o temor de perder sua amizade. Jamais perder a amizade de Deus. Não é um medo servil, mas uma reverência filial que nos impede de entristecer o Espírito Santo com nossos pecados e negligências. Quem ama verdadeiramente teme ferir o amado. Você que ama sua esposa profundamente, ama o seu marido com tanto amor. Vocês filhos que amam seus pais, os pais que amam os filhos. Qual o temor? De ferir essas pessoas que a gente ama. Então o temor divino, que é um carisma, um dom do Espírito Santo, não é para que a gente fique com medo de Deus. Pelo contrário, é para que nós tenhamos medo de fugir da bondade de Deus, de esquecermos a sua misericórdia. O Santo Evangelho termina com uma afirmação surpreendente. Há ainda muitas outras coisas feitas por Jesus,
Mas se fossem todas escritas, o mundo não teria lugar para conter os livros que seriam escritos. O Espírito Santo nos faz compreender que nossa fé não se apoia só no que está escrito, mas no que é revelado aos humildes e orantes. Deus sempre se mostra. Deus sempre se revela. O temor de Deus abre o coração para esse mistério maior, que não se pode controlar, mas apenas adorar. Nós não podemos controlar Deus. Deus é tão simples e ao mesmo tempo tão grande, tão insondável. Mas nós não podemos querer controlar o agir de Deus na nossa vida. Isso é bonito, bonito e profundo. Nós temos apenas que adorar. É aquilo que eu já disse para vocês aqui a respeito do que ensina Santo Tomás de Aquino. Eu não tenho como falar de Deus. Eu falo, mas não consigo atingir o cerne, a profundidade desse mistério insondável que é Deus. Então, diante do grande mistério divino, o que faz o crente? Silencia. Catafático, diz Santo Tomás, é eu falar de Deus, embora sem esgotar a grandeza dele. E a dimensão apofática é o silêncio, quando a alma, humilde, adorante, diante do mistério insondável e inefável de Deus, se cala, faz silêncio. Isso é o temor. Santa Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, como dizia São Pio X, exclamava: se os cristãos tivessem o verdadeiro temor de Deus, o mundo já seria outro. Seria outro por quê? Porque se eu temo a Deus, eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero maltratar o próximo, porque o próximo é a imagem de Deus. O que a gente vê nos nossos dias, sobretudo na nossa República Brasileira, é uma falta de temor a Deus. Tanto da parte do chefe do executivo, do judiciário, do legislativo, as nossas autoridades, as nossas instituições, elas estão caminhando alheias ao poder de Deus. Como pode uma nação ser grande se ela não inclina, através de suas lideranças, ao poder de Deus? A gente vê aí a França, a Alemanha, esses lugares aí, Inglaterra, que vão vivendo, as autoridades não têm mais fé, está degringolando tudo. Humanamente está acabando. Nós precisamos restaurar o Ocidente com a fé cristã, porque somente Cristo, Rei do Universo, pode dar o verdadeiro caminho para que os povos vivam na paz. Ninguém promove a paz sem o Espírito Santo. Quanta irreverência assim nos nossos tempos e também nos nossos templos. A irreverência. Quanta superficialidade nas nossas universidades, nas nossas escolas. Não estou dizendo que todos os mestres, todos os professores são superficiais, mas uma grande parte sim. Por quê? Porque não reza. A falta de oração, ela é a expressão viva da falta de temor no coração e na alma da pessoa. Quantas distrações nós temos diante do sagrado, diante da Eucaristia, da oração. O dom do temor é o remédio contra a banalização do sagrado. Nós vemos isso, esses deboches que se faz
a fé nos blocos de carnaval, através de músicas, de peças de teatro, de filmes, é uma verdadeira aberração. É atentar-se contra Deus, é quebrar a espinha dorsal do temor divino. Peçamos, meu prezado ouvinte, nesta manhã abençoada, que o Espírito Santo inflame em nós o santo temor, que nos preserve do pecado, nos proteja contra o orgulho e nos mantenha fiéis à vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos divinos. Como Pedro, ouvimos de Jesus: tu segue-me. Portanto, para mim e para você, sigamos com o coração humilde, reverente e confiado ao mistério de Deus. Trago o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que é a antífona de entrada da Santa Missa de hoje. Os discípulos perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Que maravilha a nossa manhã de oração hoje. Lembrar o cenáculo, amanhã a gente vai viver isso. Contemplar essa atitude de Nossa Senhora com os apóstolos, os discípulos de Nosso Senhor, que a noite toda oraram, clamaram e pediram o Pentecostes, que foi grandemente prometido por Nosso Senhor Jesus Cristo, e já no Antigo Testamento o Pai também prometeu em Joel o derramamento do Espírito Santo. E amanhã nós vamos viver isso. O Pentecostes é a festa da igreja. É como se a igreja fosse crismada no dia de Pentecostes para sair pelo mundo anunciando a mensagem do Evangelho. Que o bom Deus nos ajude a viver essa graça profunda, essa graça de amor, essa graça poderosa, essa graça do temor divino. Nunca nos afastemos da bondade, desta beleza de Deus que acompanha a nossa vida até a morte, nos dando a graça de viver em profundidade o mistério de Deus. Vamos à oração. Pai Santo Eterno Deus, abençoa nossas folias, nossas festas do divino em toda a nossa diocese, os nossos sacerdotes. Abençoa, Senhor, nossas paróquias em festa. Abençoa o Brasil em festa. Tantos e tantos lugares com os festejos que inclui a tradição do império do Divino Espírito Santo. Toca, Senhor, o coração de todos envolvidos nas nossas festas, os foliões, os que carregam a bandeira, a coroa do divino como imperadores. Que Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, atice em nossos corações o dom do temor divino, para que nunca nos afastemos desse grande amor de Deus por nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Infundi em nós o dom do temor de Deus, ó Espírito Santo, e afastai de nós toda irreverência, toda presunção e toda indiferença diante do vosso amor divino. Fazei-nos andar na vossa presença com humildade, com fidelidade, com reverência e com alegria, que saibamos adorar-vos em espírito e verdade e seguir o Cordeiro Divino aonde quer que ele vá. O Senhor te abençoe e coloque no seu coração esse santo propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.